Na minha companhia, o professor Vilmar de Bona, ele que é professor de filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que na noite desta quarta-feira, dia 29 de julho, fez o lançamento do livro Repulsas, na Câmara de Vereadores do município de Barracão. Um momento, assim, especial para sua família, para ele especialmente e principalmente para o município de Barracão, que um filho da nossa terra está fazendo sucesso no meio acadêmico. Ele é professor, também em breve estará assumindo um novo desafio aí de direção da pós-graduação. Então veja bem que ele está levando o nome aqui da nossa trifronteira no meio acadêmico, e isso com certeza é um motivo de muito orgulho para todos nós. Vilmar, obrigado pelo bate-papo, tenho certeza que será uma entrevista muito legal. Bom dia. Obrigado, Luiz. Antes de tudo, bom dia a todos e todas que nos seguem. Agradeço, antes de tudo, o espaço, Luiz, na Veronese, aqui pelo Jornal da Fronteira. Fico muito contente e feliz, né, realizado, eu posso dizer, como o Luiz diz, um filho de Barracão, né? Eu nasci aqui, me criei aqui e estudei fora, em vários lugares, né? Fiz graduação e mestrado na PUC do Paraná, em Curitiba. Depois doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Alemanha, pesquisas na Itália, pós-doutorado em São Paulo também. E aí, depois, então, atuação profissional como professor de filosofia em várias universidades já, inclusive na PUC do Paraná, mas atualmente, nos últimos 6 anos, na Universidade Federal de Santa Catarina, a nossa UFSC, né, em Florianópolis. E é uma grande satisfação e alegria voltar para a terra natal e ainda mais para lançar um livro, né? Uhum. Então, talvez falando um pouco da ideia do livro como produção acadêmica, mas não só nesse caso, trata-se do meu 5º livro autoral. É o primeiro, no entanto, que não é de filosofia técnica, digamos assim, que não é muito técnico da filosofia. É o primeiro livro de crônicas meu. Então, trata-se de um livro, trata-se de Repulsas, é um livro que acaba de ser publicado pela editora Patuá, de São Paulo, e é um livro que trata sobre episódios, fatos cotidianos do dia a dia, a partir dos quais a gente tenta pensar problemas sociais e políticos do nosso país. Então, é um livro sobre episódios, acontecimentos, grandes acontecimentos, aliás, do país nos últimos 6 anos, basicamente 2018 a 2025, início de 26. E a gente sabe que nesse período a gente teve, assim, inclusive grandes episódios que extrapolam a política e a sociedade, a própria ideia da pandemia, né? A vida pandêmica, os sofrimentos sociais que se desdobraram da vida da pandemia e cujos desdobramentos a gente ainda hoje consegue pensar, quem sabe, de uma forma um pouco mais ampliada, né? Um pouco olhando retrospectivamente, olhando os acontecimentos da pandemia, a gente consegue ver de uma forma um pouco melhor, quem sabe, do que quando aconteciam, né? Então, o livro é feito de muitas crônicas, ou seja, pequenos textos, né? Uhum. Pequenos textos sobre episódios aparentemente banais, como, por exemplo, um salão de cabeleireiro, a poltrona de um salão de cabeleireiro, por exemplo, uma conversa banal, uma rodovia, um acidente numa rodovia, um pronunciamento de um deputado, de um presidente da República. E todos esses fatos assim que a gente vai colhendo e vai escrevendo espontaneamente. E você pega o fato real e coloca um olhar filosófico e crítico, vamos supor, dentro daquele contexto. Isso. Exatamente, a ideia assim, que são crônicas filosóficos sociais, digamos. Uhum. Então esses fatos que são banais, enfim, cotidianos, a gente pode pensar a partir deles. A ideia de que, sendo eu da filosofia, né, atuando na filosofia, a gente pensa que fazer filosofia muitas vezes é só estudar um filósofo, uma filósofa, um grande pensador, grande pensadora, um grande sistema de filosofia. Uhum. Mas não necessariamente, porque a filosofia e o pensamento crítico podem ser feitos a partir de fatos, de experiências cotidianas, né? Então essa é um pouco a ideia do livro. Legal. Nós temos aqui o livro Repulsas, ele tem uma ilustração na capa que tem a mim me ocorre, por exemplo, uma certa
dá para você ver aqui um líquido, tipo derramado. Isso dá uma conotação de que há uma espécie de mistura e ao mesmo tempo separação de líquidos. Parece água e óleo. Ou seja, há uma certa reflexão nisso. Sim, com certeza. A ideia de repulsa, aquilo é repulsivo, ou seja, aquilo que nos causa nojo, que nos causa repugnância, né? A ilustração de uma espécie de cuspida, uma espécie de repulsa, aquilo que nos causa repulsa, né? Sim, então, exatamente. Esses episódios da vida social e política que nos indigna. A ideia do pensamento crítico que olha para os fatos sociais e políticos e tem quem sabe, a ideia de uma virtude ou de um valor até, a ideia de um valor da indignação e do inconformismo. Então a filosofia pode trabalhar a partir desses fatos, né, e cotidianos e pensá-los, né? Exatamente. O Vilmar de Bona, ele, como já falou, ele é aqui, nascido no município do Barracão, ele é natural aqui da nossa trifronteira, se criou aqui, o pai dele é o seu Antônio de Bona, muito conhecido aqui na cidade, aqui na trifronteira, e o Vilmar é professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Vilmar, como é que surgiu a ideia do livro, como é que é o teu cotidiano lá? Eu sei que você deve ter uma rotina de trabalho que obviamente vai te inspirando a escrever. Queria que você falasse um pouquinho também dessa tua rotina e desse teu dia a dia. Muito interessante. Pois é, a ideia é assim, eu estudei filosofia minha vida toda, né? Graduação, mestrado, doutorado, e aí atuando como professor hoje, como pesquisador da pós-graduação, na pós-graduação, naturalmente a nossa rotina é basicamente pensar produções acadêmicas, científicas, né, de humanidades, e publicar artigos, publicar capítulos de livro, publicar eventualmente até livros, né? Mas de uma forma mais técnica na filosofia. Então, analisar grandes ideias e grandes sistemas de pensamento filosófico. A minha atuação é na área de ética e filosofia social, filosofia política, mas eu gosto mais de filosofia social do que filosofia política na atuação. Então, assim, a nossa rotina é pensar produções acadêmicas científicas. Mas aí no meio disso, até comentava ontem no lançamento, eu gosto de escrever coisas não tão duras ou não tão específicas para que alguém não especializado ou não entendedor da área também consiga ler. E justamente essa ideia de escrever crônicas. Então eu gosto de, no meio da produção acadêmica, escrever algo não tão acadêmico, que são crônicas. Exatamente. E aí, só que isso na verdade extrapola, né, um pouco. Então a gente tem que tentar administrar o tempo para conciliar as duas paixões, na verdade, que eu gosto muito de filosofia técnica, né, pesada, dura, mas também de coisas mais leves, né, como crônicas, poemas, poesias, né, cultura em geral. Então, acho que até essa ideia, nessa ideia nessa questão tem embutida aí a valorização do livro e da leitura, né? Acho que é importante, né, falando aqui para a região, para as pessoas que nos acompanham, a ideia de hoje a gente insistir na ideia do livro. Porque a gente sabemos que o nosso mundo é extremamente digital cada vez mais, então a gente fica rolando o feed das nossas telinhas o dia todo, mas por que a parte desse tempo não poderia ser dedicada à leitura de um livro, né? A ideia de um livro físico, inclusive, não só livro digital. Então acho que tem tudo isso aí, né? Essa questão, acredito eu, que o mundo se tornou um palco muito interessante para quem reflete, especialmente do ponto de vista crítico, a superficialidade do ser, vamos dizer assim, já não é de hoje, esse assunto já é um assunto velho dentro da filosofia, da análise, enfim, do existencialismo e todas as correntes filosóficas que tem do ser não ter uma profundidade de conhecimento, ou até mesmo uma profundidade de reflexão, e que no mundo de hoje parece que é algo que está mais evidente com as plataformas digitais. As pessoas pensam muito menos, recebem tudo pronto, e isso também enseja muitas reflexões para você que exercita a filosofia e a análise do contexto social. Com certeza, Luiz, tem toda essa questão que eu diria dramática, né, extremamente desafiadora para a humanidade, mas para nós, o nosso contexto, né, da atualidade, não só brasileiro, mas mundial, que é a ação humana digital. Nós temos embutidos aí questões como
questão de a ética da inteligência artificial, relacionamento das pessoas no mundo digital e aí os crimes cibernéticos, a questão das big techs, a questão, enfim, da regulamentação, quem sabe, né, das plataformas também no Brasil e no mundo. Tem alguns países que estão mais avançados já nessa discussão. Tem a questão quando se fala em superficialidade, né, da ação humana, quer dizer, como as plataformas digitais e o nosso mundo virtual necessariamente reduzem, essa palavra reducionismo, aliás, é muito pertinente, reduzem a vida humana a poucos caracteres, a poucos, até memes, né? Muitas vezes a gente fica preocupado se a vida humana, como você diz, pode ser isso, né? Apenas isso, reduzida a isso. Então a ideia de um livro, a ideia de insistir numa leitura mais demorada, que as pessoas ainda possam teimar um pouco com uma leitura, né, de um livro, de cultura em geral, acesso à cultura, incentiva a leitura até desde as crianças na escola. Então tudo isso parece que pode funcionar inclusive como uma espécie de insistência em dizer o seguinte, é um pouco mais do que os nossos feeds, né, nossas telinhas, né? Exatamente. Muito interessante o livro aqui do Vilmar de Bona, Repulsa. Para quem quiser adquirir esse livro aqui, tem alguma plataforma que as pessoas possam estar buscando? Ele está disponível por hora no site da editora Patuá, patuá.com.br, editora de São Paulo, uma editora independente de renome já, mas em breve estará disponível também em plataformas um pouco mais ampliadas como Amazon e outras. Então é um livro físico só, pode ser que ainda venha a ser publicado também em formato digital, mas por hora é um livro físico. Vilmar, parabéns pelo trabalho, parabéns pela tua atuação, professor de filosofia, coordenador agora, e que também faz um excelente trabalho lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu agradeço muito novamente, Luiz, e é uma grande, como eu disse no início, o incentivo da família desde o berço, o incentivo aos estudos, o incentivo a estudar filosofia, mas estudar em geral, né? Registro aqui então meus agradecimentos ao apoio da comunidade, digamos, para além da família, né? Quando você trata disso num jornal de grande circulação, para mim é um incentivo inusitado, assim. Então eu agradeço de coração mesmo e fico muito feliz e estamos aí à disposição.